se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Não queremos ver o céu ou tua chuva, queremos ver Yeshua, queremos ver Yeshua. Não queremos ver o céu ou tua chuva, queremos ver Yeshua, queremos ver Yeshua, Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Pode entrar. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Pode entrar.
Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Obrigada, Jesus. Aleluia, glória a Deus. E paz, povo amado do Senhor. Graça e paz, boa noite a todos. Aleluia. Hoje é quinta-feira. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E hoje estamos conquistando o mês de abril. Aleluia, Aleluia. é verdade. Glória a Deus. Estamos nessa campanha de 12 dias para 12 meses de expansão. Expansão da vida pessoal, familiar, profissional, ministerial, expansão da nossa Igreja Mais Vida. E sabemos que Deus tem projetos, Deus tem o intuito, vamos dizer assim, de nos motivar a estar prontos para um crescimento exponencial. E é por isso que estamos aqui meditando no Senhor e recebendo de Deus as revelações e palavras proféticas para este ano de 2024. Aleluia. Eu estive lendo o versículo 3, né, do nosso tema, que é Isaías 54, e eu estava lendo numa versão que eles chamam de nova tradução na linguagem de hoje. Talvez alguns teólogos não gostam muito dessa versão, mas eu achei bem interessante, eu queria compartilhar com você. Diz assim no versículo 3: pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. O seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram. E as cidades desertas ficarão cheias de gente. Quando eu li esse texto, olha, o seu povo será dono novamente das regiões que os seus inimigos conquistaram. Talvez, né, nós como pais, nós como cônjuges, filhos, não importa, né? Como líderes, por algumas questões, nós saímos da nossa posição e alguns que estão perto da gente talvez sofreram algumas perdas. Mas nessa noite é uma palavra para você também, para mim também, né? Então, para que a gente não carregue essa culpa. Primeiro que a gente já pediu perdão a Deus, amém? Glória a Deus. E o perdão do Senhor não é meio perdão, é perdão de esquecer. Mas a palavra do Senhor nos diz, olha, o seu povo, aquele que está ao seu redor, será novamente dono, ainda que o nosso inimigo tenha conquistado por direito algumas áreas, por falha nossa. Mas hoje a palavra do Senhor é: o teu povo será novamente dono, para a glória de Deus, Pai. Aleluia! Oh, maravilha! E falando em fronteiras, estamos com a missionária Cris Caldas, da Igreja Família Redenção, em Foz do Iguaçu. Aleluia. Foi a nossa guia, nossa irmã, tornou-se amiga ali quando nós fizemos a nossa... Foi a escola, né? Como se fosse, né? Foi expansão missionária. Expansão missionária ali na Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai, Argentina. Ela ali despendeu o tempo dela para estar conosco. Foi uma grande bênção, momentos extraordinários, tanto espirituais, buscando a Deus, conquista,
evangelismo, ar livre, e depois, então, um turismozinho foi bom, né? E Bom ela demais. está agora ali na Austrália, para quem não sabe, 14 horas à frente. Então, aqui estamos em quinta-feira, mas ela já está na sexta-feira e assim também separou esse tempo de bênção para nós. Ficamos gratos e então vamos ouvir o que Deus tem para nós através da nossa irmã Cris. Deus abençoe todos. Shalom. Amém, amém. Glória a Deus. A paz, queridos, que essa manhã aqui na Austrália e a noite aí no Brasil seja um tempo muito especial para ouvirmos a voz do Senhor. E eu queria iniciar lendo um texto aqui em João, capítulo 15, do 1 ao 10, que diz assim. E depois eu também queria ler em Marcos 16, 15. Todo mundo conhece, até decorado, né? Vamos lá. João, capítulo 15, e do 1 ao 10, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Amém? Também eu quero ler rapidinho aqui, Marcos 16, e o 15, que diz: Ide, vão pelo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Esse é bem conhecido de todo mundo, né? Eu tenho algo muito importante para falar sobre a expansão da igreja e algo que Deus colocou no meu coração quando eu li sobre João 15. Eu lembro que meu pai na fé, um homem muito especial, que Deus me deu como pai, em Foz do Iguaçu. Hoje ele já está na glória, o pai Plínio. Ele me ensinou algumas coisas quando a gente estudava a Bíblia junto. Ele sempre insistia que eu lesse a Bíblia sem rodapé, sem estudos, para que eu conseguisse ouvir a voz do Espírito Santo de forma mais pura. E uma das coisas que ele me falou, que quando eu quisesse descobrir qual o tema daquele capítulo que eu estava lendo, eu observasse a palavra que mais se repetia naquele capítulo. E fazendo esse exercício, lendo o capítulo de João 15, a palavra que mais se repete aqui, eu acredito que vocês devem ter percebido, é a palavra permanecer. E permanecer para quê? Para que se manifeste os frutos na nossa vida. Então, permanecer para que os frutos se manifestem. Então, lendo sobre João 15, essa alegoria fica no centro do discurso de Jesus aos seus discípulos, e o Antigo Testamento usa a videira como símbolo para Israel. O fracasso de Israel em produzir frutos resultou na questão do julgamento divino. Mas se a gente for observar, a missão de Israel, naquela época, era uma missão centrípeta, que é aquilo que aponta para o centro. Israel deveria ser o centro e, através do seu testemunho, através da sua forma de viver, deveria atrair as pessoas, as nações ao seu redor para o centro, atrair as nações para Deus. E o que aconteceu? Israel fracassou. E se eu quiser expressar melhor a forma verbal para ilustrar a missão centrípeta, eu posso usar a palavra vinde.
através do testemunho de Israel, as nações deveriam vir até Deus. Mas Israel falhou em sua missão, se vinculando às outras nações, e todo esse processo de desobediência nós já conhecemos, né? Mas quando lemos em João capítulo 1, a partir do 12, a palavra de Deus diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos que receberem Jesus, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, todos nós que um dia recebeu Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador de nossa alma, nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, e isso nos deu uma missão. E através disso nós temos um chamado. Todo cristão ele tem um chamado. E se a gente for agora observar, a missão agora é uma missão diferente da missão de Israel. A igreja hoje tem uma missão diferente da missão centrípeta. Agora a missão é a missão centrífuga, que é o contrário de Israel. Israel, através do seu testemunho, deveria atrair para o centro. A missão centrífuga, ela é o contrário. E a expressão verbal que ilustra melhor essa questão da missão centrífuga é a palavra ide. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, agora a igreja precisa ir para alcançar as nações e levar Deus a essas pessoas, para que o maior número de pessoas sejam alcançados para o crescimento do reino de Deus. Mas voltando e já ilustrando a questão da videira para o Novo Testamento, Jesus ele afirma, aqui no livro de João 15, que ele é a videira verdadeira. E usa as plantas e os ramos como analogia para mostrar que nós devemos permanecer e viver nele. E isso é a identidade do cristão. Permanecer, estar em Cristo e manifestar os frutos. Porque os frutos é algo que identifica aquilo que nós somos, os cristãos, os discípulos de Jesus. Pense comigo. A carteira de trabalho identifica quem? O trabalhador. A cédula de identidade, ela vai identificar quem? O cidadão. O título vai identificar quem? O eleitor. Mas somente os frutos vai identificar o cristão. Somente os frutos que vai identificar quem é cristão. E os frutos, ele precisa ser manifestado e ele não tem como você falsificar. Porque o cristão, quando recebe Cristo em seu coração, essa fé, e ela não pode ser estéril, ela tem que manifestar os frutos. E a igreja hoje, viva, estabelecida, não é porque a igreja em si fez algo, mas a missão veio primeiro. Se a igreja existe é por causa de missões e não o contrário. Então, nós como igreja precisamos, de fato, obedecer aquilo para o qual nós fomos chamados. Como igreja, o Senhor Jesus, ele nos chamou e, como eu falei anteriormente, todo cristão ele tem um chamado. Alguém pode até pensar que a questão de chamado é Deus que escolhe alguns para que seja um missionário, para que seja direcionado para um lugar, mas não. O chamado, ele é universal. Todos aqueles que receberam Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador de sua alma, têm uma missão, têm um chamado. E o crente que declara que não tem chamado, provavelmente, ele ainda é um campo que precisa ser alcançado. Então, que nós possamos ter essa consciência de que, por ser cristão, eu tenho um chamado, e esse meu chamado é ser testemunha e fazer discípulos em todas as nações. Onde eu estiver, eu posso desenvolver o meu chamado. E o chamado de todo cristão é esse, ser testemunha e fazer discípulos, onde Deus lhe colocar. Então, onde você estiver, ali é o seu campo missionário. O que vai diferenciar de um crente para o outro é a questão da vocação e o direcionamento. Através da vocação que vai emergir dos dons, Deus vai distribuir dons a cada uma pessoa para que você possa desenvolver o seu chamado. Por exemplo, eu trabalho na área de esporte e trabalho na área da saúde. Então, eu posso desenvolver o meu chamado de ser testemunha e fazer discípulos através do esporte e através da área da saúde. Ah, Cris, mas eu sou manicure. Deus pode usar você através daquele seu momento que você está lá fazendo as unhas das suas clientes e você ministrar e orar por aquelas pessoas. Não existe nada que Deus não aproveite. A sua profissão, aquilo que você é, aquilo que você mais gosta, é isso que Deus quer usar para que você possa desenvolver o seu chamado. Outra coisa que vai diferenciar de um crente para o outro é a questão do direcionamento. Deus pode direcionar uma pessoa para desenvolver o seu chamado, para ser testemunha e discipular pessoas no sertão, na sua igreja local, do outro lado da sua rua,
na escola, no trabalho, na universidade, onde Deus lhe chamar, onde Deus lhe colocar, ali é o seu campo missionário. Até Deus lhe direcionar para algum lugar. Você não precisa esperar. Eu estou aqui na Austrália, Deus vai me levar em outros países, e já me levou em outros países. Mas se eu estivesse esperando para desenvolver o meu chamado, quando eu fosse para o campo fora, eu estava negligenciando o meu chamado, que é ser testemunha aonde eu estiver. Eu e você somos agentes de transformação, onde Deus nos colocar. Onde nós estamos, aí atualmente é o nosso campo missionário. E uma coisa que eu sempre falo, quando penso sobre essa questão de chamado, direcionamento e vocação, quando a gente está descobrindo essas coisas, entender e observar lá na frente, o desconhecido pode, às vezes, trazer um pouquinho de medo. Isso aconteceu comigo no início da minha caminhada, quando eu descobri missões, vida missionária, povos não alcançados. Veio um medinho no coração, assim, Jesus, e agora? Como é que vai ser? E lendo a palavra de Deus, ele me encorajou demais. Ele disse, ide por todo mundo, ensinai, batizai, ensine, e eu estarei convosco até o mês que vem, até o final do ano. Não. Quando o Senhor promete a sua presença, ele promete até a consumação dos séculos. Então, ele nos garante a sua presença em tudo que nós viemos fazer para a sua obra. Ele nos encoraja a isso, mas também, além do encorajamento, existem promessas que parecem não ser agradáveis. Por exemplo, quando eu falo sobre promessas que parecem não ser agradáveis, existem promessas, principalmente na vida daqueles que estão vivendo uma vida piedosa em Cristo, que é a questão da perseguição. Eu vou trabalhar e trabalho com a questão dos primos, que seria... como é que eu posso falar? Eu vou declarar aqui, por questão de segurança, eu deveria evitar, mas para ficar mais claro para os irmãos, eu trabalho com... Vocês já estão entendendo? Então, existe um perigo ao meu redor em relação a isso. E quando eu iniciei todo esse processo de querer trabalhar com esse povo, Deus me encorajou com a sua presença, mas também me mostrou alguns desafios. E lendo a sua palavra, a gente vê aqui no livro onde a gente acabou de ler, João 15, olha o que diz aqui, o verso 9. João 15, 9 diz assim, como o Pai me amou, isso Jesus falando aos seus discípulos, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneça no meu amor. Entenda. Jesus na frente dos seus discípulos falando assim, como o Pai me amou, eu amo a vós. O amor de Deus por Jesus levou ele para onde? Para a cruz. Com esse mesmo amor, o Senhor Jesus disse que nos amaria. Não é assim? E a gente lendo aqui, João 15, eu acho que o 20, João 15, 9, não, Mateus 10 e o 16, que Jesus fala que nós seríamos enviados como cordeiro para o meio de lobos. E se não houver livramento, o que acontece? Morte. Mas a morte é algo que o crente, o cristão, aqueles que de fato têm convicção para aquilo que Deus lhe chamou, não deve ter medo da morte. Porque nós já morremos para o mundo. Não é assim? Paulo, ele declarou em suas epístolas que viver é Cristo, morrer é lucro. E Paulo aconselhando o seu filho Timóteo, dizendo que se ele quisesse ter uma vida piedosa em Cristo, ele sofreria perseguição. Então, Jesus, ao mesmo tempo que ele nos encoraja, ele mostra que vai existir alguns desafios e que, dependendo da situação, pode até que aconteça alguma coisa, não vou dizer que é ruim, porque isso eu creio que o Espírito Santo vai nos capacitar. E muitas pessoas batem no meu ombro, dizem que eu sou muito corajosa para ir trabalhar com esse povo e que eu posso morrer e tal. E eu falo exatamente isso. Já morri para o mundo, viver é Cristo, morrer é lucro, e não existe morte mais honrosa do que morrer pela causa de Cristo. Mas existe algo que Deus alegra meu coração e que me impulsiona a continuar, que é a presença do Espírito Santo. No mesmo livro aqui de João 15 e o verso 26, primeiro verso 20, primeiro Jesus ele me lembra que não é o servo maior do que o seu Senhor, assim como perseguiram ele, irão perseguir a vós também, irá perseguir a nós também. Mas lá no verso 26, o texto diz assim, mas quando vier o Consolador, o Conselheiro, aquele que enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse testificará a meu respeito. Então, quem é o Consolador? O Consolador é o Espírito Santo de Deus.
Então, ele vai fazer toda a diferença na minha vida, caso eu venha passar por alguma dificuldade, e talvez até pela morte. Eu creio que não vai ser o consolo da minha mãe, não vai ser o consolo da minha melhor amiga, do meu pai, das pessoas que estão próximas de mim, mas eu creio que naquele momento, quem vai me capacitar é o Espírito Santo. E a gente tem vários testemunhos de pessoas em campo missionário, trabalhando com esse povo, sofrendo certas situações, onde o Espírito Santo ali os capacitou e os livrou também. E eu acredito nisso, que Deus pode fazer exatamente assim comigo. E eu creio que muito mais o Senhor tem a fazer e vai fazer por tudo que Ele tem me encorajado a seguir e a viver. Eu sei que viver essa questão missionária com povos dessa dimensão que eu estou falando, existe esse desafio, mas existe o encorajamento do Senhor. Só para vocês entenderem um pouquinho a situação de trabalhar com os humanos. Eu morei em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu existe 41 mil humanos, mais ou menos. Então, você consegue encontrar muçulmanos andando assim na rua de forma assim, igual São Paulo também. São Paulo tem uma das maiores blocos em relação aos muçulmanos lá. E você consegue, no dia de evangelismo lá em Foz do Iguaçu, sem querer, sem perceber, sem saber, evangelizar um muçulmano. E falar do plano da salvação, do homem que pecou, toda a trajetória até a redenção, coisa mais linda, você falar do plano da salvação. E os muçulmanos, eles são muito educados. Eles vão lhe ouvir, eles vão lhe observar. E no final de todo o seu sermão bonito lá, eles vão olhar para você e vai dizer assim, olha, Deus não tem parceiros. Onde ele arrumou um filho? Quem é a mulher de Deus? Você tem filhos? Você deixaria seu filho ser morto por assassinos e iria ficar parado sem fazer nada? Que tipo de pai é você? Eu não acredito no que vocês estão me dizendo, porque vocês estão se baseando num livro corrompido, onde os seus textos foram modificados. Eu não acredito porque vocês são idólatras. Vocês adoram 3 deuses. Me mostre na sua Bíblia uma vez sequer a palavra trindade. Não tem. Me mostre na sua Bíblia uma vez sequer Jesus dizendo, eu sou Deus. Não tem. E a minha pergunta é, nós como igreja, estamos preparados para responder os questionamentos do islamismo? Não só do islamismo, do ateu, do testemunho de Jeová, e todos aqueles que vai de confronto à nossa fé? Será que nós estamos preparados para dizer a razão da nossa fé? Se de fato conhecemos a verdade, se cremos e estamos convictos do que o que dizemos é verdade, então certamente devemos estar preparados não somente para defender e definir a nossa fé adequadamente, mas também defendê-la apaixonadamente. Sendo assim, se não for assim, essa verdade é indigna do nosso tempo e força, é indigna do chamado de nossas vidas. Então, que eu e você possamos ter esse entendimento de que a expansão da igreja vai depender, não depender, né? Porque quem está em missão é Deus, a missão é dele. Nós somos privilegiados de sermos convidados para participar da missão que é dele. Então, esse desenvolver da expansão da igreja, todos aqueles que estão sendo convidados e dizem, eis-me aqui, e vão, até no quintal da sua casa, você conversando com a sua vizinha, você está indo, você está falando, você está manifestando as boas novas. Então, essa ação, é isso que Deus quer de mim e de você, como igreja do Senhor. Nós estamos aqui por esse propósito, alcançar outras pessoas para o reino de Deus. Então, que eu e você possamos fazer com que a nossa fé, de fato, seja uma fé viva, que não venha a ser uma fé estéril. Se você teve fé para alcançar Jesus como seu Salvador, para entender Jesus, para Ele lhe alcançar, e se essa fé for estéril, você ficar no banco da sua igreja como um crente 3S, salvo, sentado e satisfeito, nada vai ser produzido para o reino. Deus, Ele quer muito mais de nós. Ele quer algo de fato do nosso coração. E se o reino estiver estabelecido no seu coração, você vai ver essa pregação e vai ver toda essa ministração que vai ter durante esses 12 dias, vai passar e você vai continuar salvo, sentado e satisfeito. Então, que nós possamos nos mobilizarmos para o que Deus tem para fazer em nossas vidas. É algo tão grande que Deus está fazendo no mundo, para a gente ficar só como plateia observando. Aí vem Jesus, volta e você fica, só continua ali observando o que ele está fazendo e você fica. Então, que nós possamos ser encorajados, que nós possamos viver de fato como quem recebeu esse chamado, que entende esse chamado
E saiba, não espere você ver um anjo do céu, você ver uma luz brilhante para você entender que Deus está lhe chamando para a obra missionária. Não. Não sei se vocês já ouviram a história da missionária Sophia Miller. Ela teve um tempo muito especial trabalhando entre os ribeirinhos. No final de quase 40 anos de ministério, ela passou por uma entrevista. Nessa entrevista, a primeira pergunta que fizeram: Sophia Miller, nos conta como foi o seu chamado. Ela olhou assim: como foi o quê? Como foi o seu chamado? Você viu uma luz, Deus falou com você através de algo assim, você caiu de um cavalo? O que foi que aconteceu? Nos fala como é que você entendeu que foi chamada. Eu não recebi chamado nenhum. Eu apenas li uma ordem e obedeci. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Todo cristão que recebeu Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno salvador da sua alma tem um chamado. E não esqueça, se você que é crente dizer que não tem chamado, provavelmente você ainda é um campo que precisa ser alcançado. Então que esse ano você faça diferente. Declare com toda a convicção da sua alma: eu tenho um chamado. O meu chamado é ser testemunha e fazer discípulo onde Deus me enviar. Onde eu estiver, ali é o meu campo missionário. Eu sou agente de transformação, porque o Senhor me transformou. E Ele quer usar a minha vida para alcançar outros e ver transformação também. Dar direito a outras pessoas também de receber tudo aquilo que você recebeu. Então, que eu e você possamos ser mobilizados para aquilo que o Senhor está fazendo no mundo e que a gente diga sim à participação daquilo que Ele está fazendo. Não esqueça, quem está em missão é Deus. E eu sou privilegiada, fui convidada a participar da missão com Ele. E você também. Então, que a minha resposta e a sua resposta seja aquela que Ele espera de mim e de você, que é: eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós não venhamos negligenciar, como Israel fez, mas que, como igreja, nós possamos sair das quatro paredes e ir. Nós não podemos trocar o vinde e ouvir pelo ir e pregar. Agora a nossa missão é uma missão centrífuga, não esqueça, é o ide. Ide, sair das quatro paredes e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Só falando um pouquinho sobre a questão, tudo que Deus tem manifestado na minha vida. Fazem 22 anos que o Senhor me chamou para a sua obra. E logo nos primeiros anos, eu comecei a me envolver muito no Ministério da Leitura e Oração. E chegou uma pessoa na nossa igreja, novata lá, e perguntou como é a questão de missões na nossa igreja. Eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. Foi quando ela falou: missões é isso e aquilo outro. E eu disse que não entendia. Então, a partir disso aí, ela conversou com o pastor. Nós organizamos uma conferência missionária durante uma semana. Eu participei de tudo, do início ao fim. Foi quando eu descobri o que era missões, foi quando eu descobri o que era povos não alcançados. E dentre esses povos não alcançados, os muçulmanos, e dentre os muçulmanos um povo específico. E desde então eu orei a Deus por esse povo, pedindo para que Deus me apresentasse mais coisas sobre esse povo, que eu buscasse mais, e se Ele quisesse um dia me levar para ministrar esse povo, Ele me usasse. E a oração que eu fiz foi para que Deus levantasse mais trabalhadores para alcançar esse povo, para que esse povo seja alcançado pelo Senhor. E eu já me coloquei como resposta da minha própria oração. Senhor, se o Senhor quiser, então, que eu seja a resposta, e se o Senhor quiser, me leve a esse povo um dia. Eu quero dizer que esse mês, depois de 20 anos atrás, depois de 20 anos dessa oração, eu tive o meu primeiro contato, não primeiro, mas efetivamente com a igreja iemenita, que é o povo, e com esse povo no Sudeste Asiático. Eu pude sentar no chão para comer com esse povo. Eu pude louvar com esse povo. Eu participei de momentos com o povo não convertido e com o povo convertido. Com aquele povo que não era convertido, eu pude sentar, conversar. Não pude fazer muita coisa, porque eles não sabem quem eu sou. Mas com o povo convertido, eu pude sentar, dançar com eles, pude louvar com eles. E eu consegui, através do louvor, ministrar o coração do esposo de uma
das convertidas que não era convertido ainda. E ele declarou que sentiu algo diferente através daquele louvor. E o louvor fala, de fato, de Jesus ser bem-vindo naquele coração. Então, quando ele falou que foi algo que ele não entende o que foi que sentiu através daquele louvor, até porque eu louvei em português e ele fala inglês, ele não estava entendendo, mas eu falei e ministrei a alma dele. E eu creio que isso fez uma grande diferença naquele povo. E Deus, depois de 20 anos, ele cumpriu, ele realizou a oração. Ele trouxe resposta à minha oração de mais de 20 anos atrás. E eu estou para ir novamente para o Sudeste Asiático, para trabalhar especificamente com esse povo. Eu peço que vocês orem por mim. Mas durante esses 20 anos eu tive uma grande trajetória trabalhando em missões locais, missões urbanas e missões no sertão. Também participei em missões fora do país, através do esporte e do futebol. Sou treinadora de futebol e sou fisioterapeuta. E a partir disso aí, Deus fez tanta coisa na minha vida e eu fico muito feliz por tudo que ele tem manifestado em mim e através de mim. E através do meu testemunho, Deus tem alcançado pessoas. E eu creio que tudo que ele tem movido durante esses anos da minha vida foi um forjar dele para que eu pudesse, de fato, fazer aquilo que ele me chamou para fazer, tanto na minha vida quanto na sua vida também. Que você esteja disponível e com o coração obediente para aquilo que Deus quer fazer. Nós, como igreja, nós somos chamados, não para ficarmos sentados, mas Ele nos chamou para cumprir o ID dEle. E a nossa obediência vai fazer fluir todas as áreas da nossa vida. É a nossa obediência em estar no Senhor, permanecer nele, cumprindo os princípios, vivendo os princípios bíblicos, vai fazer com que tudo vai florescer na nossa vida. Então, esse tempo de expansão da igreja em todas as áreas vai ser manifesto a partir da nossa obediência. Então, que eu, que você, possamos estar obedientes ao Senhor, vivendo de forma como agrada o coração de Deus, e que a nossa resposta, de fato, seja aquela que Ele espera de nós. Espera de mim, espera de você, que é, eis-me aqui, envia-me a mim. E se vocês quiserem conhecer mais da minha história, conhecer mais de toda a trajetória, entre em contato comigo, fale com o apóstolo Zé, a apóstola Rosilene. Então, eu estou disponível para conversar, para mobilizar, para incentivar. Se você tiver alguma dúvida, me chame, porque a gente tem muito que conversar. E eu peço que vocês orem por mim, por esse meu tempo aqui na Austrália. Eu estou no tempo do aprendizado do inglês. Está sendo um desafio, mas o Senhor tem sido fiel nessa estação que eu estou vivendo. E até eu chegar lá, junto do povo que Deus falou no meu coração, eu tenho algumas coisas a resolver e viver aqui em Deus. Então, orem por isso, orem por minha vida, por esse tempo de expansão de Deus na minha vida também, aqui na Austrália e lá no Sudeste Asiático. E com todos aqueles que estão ao meu redor, para que Deus possa fazer a sua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não esqueçam de orar por minha vida. E eu estou aqui disponível para o que vocês precisarem. Amém? Glória a Deus, né? É, Glória a Deus. que Aleluia, bênção, hein? que maravilha. E vamos cantar? Vamos louvar mais ou não? Depois, no final. Bora. No final, tá bom. Posso cantar uma canção que é minha, que eu compus? Amém. Nós vamos orar para encerrar e você canta depois. Vai preparando aí. Tá bom. Você que nos ouviu a nossa amada missionária, entenda quando fala-se em ir por todo o mundo, e você ainda não pode ir por todo o mundo, mas lembre-se que o mundo à sua volta também está te esperando, né? A sua família, o seu bairro, o entorno da sua igreja, esse mesmo propósito que Deus quer, que a gente alcance primeiro Jerusalém, depois a Judéia, Samaria e até os confins. E há várias formas que você sabe já de como fazer missões. E o cumprir o ID de Senhor Jesus é se colocar à disposição. E lembre-se ainda de que nós estamos orando, e a apóstola vai orar agora, sobre o mês de abril. Mês de abril aqui nós comemoramos a Páscoa, né?
E Páscoa não fala de morte, fala de ressurreição. E as pessoas, o mundo à nossa volta, precisa conhecer esse Jesus vivo, né? Então, que nós fomos impactados por essas palavras, por esse testemunho, já sabemos do propósito dela, mas ver essa realização é realmente colher os frutos, né? A missionária está colhendo os frutos e nós aqui nos beneficiamos desses frutos, porque esse aprendizado, essa experiência, são lições para nós e que nos motivam a continuar servindo realmente ao nosso Deus. A apóstola vai orar pela missionária, por todos nós, pelo Mercabril. Pai, nós bendizemos o teu nome, Ana. Louvamos a ti. Obrigado porque tu trouxe a nossa memória, Deus, a tua palavra. Trouxeste a nossa memória, Deus, que os frutos é que nos identificam, o amor que nos identifica, Senhor. Nós queremos te agradecer por isso. Nós te agradecemos também nesta noite, Pai, porque tu nos chamaste não para enchermos igreja, tu não nos chamaste para fazermos, arrumarmos, enfeitarmos, não. Nos chamaste para sermos testemunhas e fazermos discípulos. Senhor, muito obrigado porque trouxeste isso à nossa memória. Senhor Deus, aquele que chegou hoje na tua casa, aquele que disse sim hoje, já tem essa missão, já tem esse chamado de ser testemunha e de fazer discípulo. Nesta noite, nesse mês de abril, Senhor Deus, que hoje nós já estamos conquistando o mês de abril, e por tudo que já conquistamos em janeiro, fevereiro e março, Senhor Deus, temos a certeza que no mês da ressurreição, Senhor Deus, esta palavra, Senhor Deus, se manifestará, Senhor Deus, para a glória e honra do teu nome. Estaremos sendo testemunha, estaremos fazendo discípulos, Senhor Deus, para a glória do teu nome. Assim nós te bendizemos, te louvamos também pela Cris. Bendito seja o teu nome, Senhor Deus, para aonde ela está hoje, Senhor Deus, Samaria, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque ela saiu da zona de conforto. Ela já está nos confins, Senhor Deus. Muito obrigado. Obrigado porque ela saiu da sua zona de conforto. Ela disse, Senhor, eu já morri para o mundo. Ah, Deus, muito obrigado pela palavra da tua filha. Pela posição que a tua filha tem colocado no teu reino. Somos gratos por isso. Por isso, nós, como a tua igreja amada, queremos sustentar os braços da tua filha, encorajá-la a permanecer para a glória e honra do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar. Aleluia. Tua presença é constante, tu dizes, eu moro com você, não me sinto só, nem mais um instante, tua presença é o meu prazer. Contigo eu quero sempre aqui viver. Espírito Santo, amigo, meu abrigo, meu consolo. Espírito Santo, companheiro, na alegria e tempos de desespero, eu não mais temerei, tua presença terei, sozinha não caminharei, lado a lado vamos estar, eu não temerei, tua presença terei,
sozinha não caminharei, lado a lado vamos estar. Tua presença é constante, tu dizes, eu moro com você. Não me sinto só, nem mais um instante. Tua presença é o meu prazer. Contigo eu quero sempre aqui viver. Espírito Santo, amigo, meu abrigo, meu consolo. Espírito Santo, companheiro, na alegria e tempos de desespero, eu não mais temerei, tua presença terei, sozinha não caminharei, lado a lado vamos estar, eu não temerei, tua presença terei, sozinha não caminharei, lado a lado vamos estar. Isso é uma música autoral, eu que compus. O microfone está desligado. Está desligado o microfone de vocês. Glória a Deus, aleluia. Foi ajustado. Muito obrigado, missionária. Ficamos honrados com a sua participação na história de expansão da Igreja Mais Vida em 2024. E amanhã continuamos aqui, 20 horas, sexta-feira, orando pelo mês de maio com nossa irmã Adriana. Vai ser uma bênção. Então, e você que está ouvindo aí, participou conosco, orou conosco, compartilhe, curta nossos canais, para que mais pessoas possam ouvir esse testemunho, possam orar pela irmã e cooperar, não somente orar, cooperar, e como ela disse, o contato direto com ela ou conosco, nós fazemos essa intermediação e vai ser bênção para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode dar. Deus abençoe, muito obrigada a todos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Shalom. Shalom, obrigado. Tchau. Amém. Deus abençoe.